Mas olha que O interessante, pessoal tá entrando. né, no dia de fazer a live sobre, sobre as emoções, né, campo emocional e campo mental, você sentiu emoções o dia inteiro, né? Sim. Ai, Ai, meu nunca por Deus. acaso. Aí o pessoal, eu falei, gente, eu tenho um grupo na rua, né? Eu falei, gente, quando vai chegar a luz? Aí uma falou assim, a partir das 20h20. Eu falei, oi? Falei, não, não dá. Aí eu Geralmente vim pra nunca é o cá. primeiro horário, né? Nunca é o primeiro horário que eles sugerem, mas tudo bem, no fim dá tudo certo, né? A gente vai organizando aqui para fazer a nossa parte, né? Eu costumo dizer que quando a gente se coloca a serviço, a gente está servindo a vida, né? Independente da dificuldade. A dificuldade é só o desafio que faz a gente ter mais vontade ainda de fazer, né, Jaci? Sim, sim, sim. Que horas são? Já deu 6, né? O pessoal tá Isso, entrando. isso, agora tá, já deu. 6 horas da. Gente, essa live eu vou deixar gravada. Vou deixar gravada no meu Instagram. Vou marcar o Instagram da Cíntia. Vou salvar ela também e vou colocar no meu canal, porque eu acho que é um assunto muito bacana que a gente vai estar abordando, né? Saúde mental, tudo que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo, eu acho que tem muito a ver, né, com esse momento, esse tema que a gente vai estar abordando. Sim, com certeza. Na verdade, a saúde emocional, eu costumo dizer que a educação emocional era uma coisa que a gente precisava aprender na escola, né, Jaci? Porque Sim, a gente não ensina as nossas crianças sobre a potência que elas têm e a capacidade de lidar com as emoções, porque as emoções existem, né? E as sim, crianças, muitas vezes, elas são desconvidadas a olhar para a emoção. Né? Então a criança está com raiva, ela vai ser castigada porque ela está com raiva, ou ela está com sono, ela vai ser olhada como uma criança preguiçosa, né? Então hoje a gente vive num mundo que não comporta exatamente as emoções, mas eu acredito que a gente está voltando agora, né? Com tudo que nos aconteceu, uhum. com todo esse movimento de pandemia e tudo mais, a gente está sendo convidado a olhar de A novo, né, prestar mais para atenção, dentro. sim, Exatamente. sim, sim. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha e aí depois eu vou pedir para que você se apresente, né, para que as pessoas que não te conhecem te conheçam. Tá E no joia. final da live, eu vou pedir para que você deixe suas redes sociais, telefone, o que você quiser para que as pessoas possam te encontrar, Tá tá ótimo. bom? Então, meu nome é Jaciara Salles. A ideia de fazer essas lives, ela começou no começo da pandemia. No começo da pandemia, as minhas amigas começaram a me mandar mensagem, Jaci, tô desempregada, tô fazendo pão, tô fazendo chocolate, tô fazendo, se virando, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, de que forma que eu posso ajudar mais as pessoas? E aí resolvi fazer uma página no meu Facebook, que chama Mãos que se Ajudam. E assim, ajudou muitas pessoas e permanece ajudando as pessoas, postam lá o que elas estão precisando no sentido de emprego, o que elas fazem, o que elas vendem, né? E aí eu tive a ideia de convidar as pessoas para vir falar comigo numa live para que as pessoas conheçam as pessoas que estão lá, né? E aí vem a ideia, né? Aí você, eu achei super bacana, fiz o convite, você super aceitou, né? Falar sobre um tema tão, tão legal, né? E aí vai vindo ideia. Às vezes eu vejo uma necessidade de falar sobre um tema, aí eu convido uma pessoa para vir bater um papo comigo, para que a gente possa falar melhor, para que fique mais fácil, vamos dizer assim, para que as pessoas entendam, né? Então, o intuito da live é essa. Agora eu quero que você se apresente, Cíntia. Eu estou muito feliz por você ter aceito o convite, muito feliz em te conhecer. Quando tudo isso estiver mais tranquilo, a gente conhece pessoalmente, toma um café, bate um papo. Pode se Com certeza. apresentar. Obrigada, Jaci, pelo convite, né? Bom, então vamos lá. Eu sou terapeuta integrativa, né? Eu tenho a minha formação. é, eu me apresento como terapeuta analista porque eu trabalho a linha junguiana, que é a linha do propósito, né? É a linha da psicologia que a gente olha pro para quê dos acontecimentos na nossa vida, né? Muitas vezes a gente para no porquê e fica sofrendo nele eternamente, mas existe um motivo que, se a gente compreender, a gente olhar um pouquinho além, a gente consegue ver portas e oportunidades, e a vida é movimento, então a gente não pode se recusar a estar na vida, né?
Então, eu sou terapeuta que trabalho com as medicinas integrativas, as medicinas orientais, e faço toda uma análise mental e um desdobramento aí, para a gente entender o que acontece não só no campo mental, mas no campo emocional, no campo energético, né, no campo espiritual, que eu entendo que é o todo, é a totalidade do ser. E estou muito feliz que você me convidou, né? Eu aceito os convites, porque eu entendo que a gente aceita, e assim, hoje eu estou começando a colocar o meu rosto, né, para falar. Quem me conhece, me acompanha, eu sou terapeuta já há mais de 10 anos, mas as pessoas sabem aí da dificuldade que era eu vir a público, né? A pandemia ensinou muito para gente, então, antes tinha só minha voz nas meditações, agora tem eu aqui, né, mostrando a cara. E é muito bom, porque a gente vai fazendo novas amizades, vai conhecendo pessoas maravilhosas como você, né, que também desenvolve o trabalho na Fraternidade Sem Fronteiras. E é isso, é dar as mãos, né, eu acho que o sentido da vida aqui, né, nós como grupo humanidade, é justamente a fraternidade. Né? Então não tem um outro caminho, a gente precisa mesmo se apoiar, se acolher, se ajudar, né? Saindo um pouco do egoísmo que a gente é treinado quando a gente chega, mas eu acredito que sim, é possível construir esse mundo melhor. E esse mundo melhor, ele começa em nós, né, Jaci? Ele começa dentro. Sim. É impossível a gente desejar um mundo melhor se as nossas atitudes internas e conosco não forem ok, né? Não forem atitudes que nos levam a um caminho evolutivo. Então, bora lá para a gente falar desse tema hoje, né, Jaci? Mesmo com toda a emoção que você passou. Ai, você falou tanta coisa agora, só nessa sua fala, né? Porque a gente vai aprendendo aos poucos, né? Que a nossa felicidade não depende só da nossa felicidade, depende da felicidade do outro, né? Ninguém consegue ser feliz vendo a infelicidade do outro. Né? E a hora que a gente entende isso, né, a coisa fica mais leve, a coisa fica mais sutil, você consegue levar com mais leveza. Os problemas, eles vão continuar acontecendo, porque a gente está aqui numa escola para aprender, né? Com certeza. Não estamos aqui para passeio, né? Para aprender, para fazer o que tem que ser feito. Mas quando você tem esse pensamento, eu acho que tudo fica mais leve. E depois eu vou falar com você, porque eu acho que eu vou querer falar com você em particular, que tem umas coisinhas aí para resolver. Quando quiser. Bom, tá bom. Que para quem perdeu o comecinho da live, né, já se disse, a gente conversando durante o dia, se acabou a luz aqui na minha casa e tá até agora sem luz, fazendo a live da casa de uma amiga, né? Então, hoje, já que a gente vai falar da emoção, a gente tinha que começar emocionadas, com medo de não dar certo. Então, Jesus, verdade. Então, eu vou começar a falar um pouquinho, Jaci. Hoje o tema, né, é saúde mental e emocional, mas a gente precisa entender como que se dá o equilíbrio dessa balança. Hoje a gente vive numa sociedade que separa tudo, né? Então, a nossa sociedade, eu brinco até, às vezes eu tenho clientes médicos e eu falo para eles que a gente entende cada vez mais de cada vez menos, às vezes é a minha sensação. Por quê? Porque você tem um problema, sei lá, no seu campo ósseo. E aí você vai a um ortopedista e ele diz, mas esse problema não me compete, você tem que ir no especialista, diz o que você está sentindo. Então parece que a nossa sociedade ela foi fragmentando, e tudo ficou muito separado e muito longe, uma peça parece que não conversa com a outra. Hoje, depois dessa lição que o universo nos deu, né, parece que todo mundo recolheu para poder olhar de novo para dentro, para depois voltar-se para fora, e voltar-se para o outro e voltar-se para a vida. Então, falando das emoções, né, eu preciso entender o que é isso para conseguir lidar com tudo isso. Então, vamos lá. As emoções. O que a emoção faz no nosso corpo? A emoção ela é simplesmente um programa de ação, tá? Vamos simplificar tudo e já vamos logo entender o que acontece com as emoções. Ela é um programa de ação que vai trazer para a gente uma compreensão assim do meio, da situação, e ela é muitas vezes instintiva num sentido de sobrevivência. Vou te dar um exemplo. Bom, hoje você deve ter sentido bastante nessa coisa da emoção por causa da luz. E aí, fala pra mim, Jaci, o que você sentiu? Eu vou pensando assim, me colocando no seu lugar. Frio na barriga,
com medo de não dar certo, não é? Então, hoje... Suor, fiquei suando, suor. Eu falei, Senhor Jesus. Mas eu falei assim, mas você está falando uma coisa muito certa, porque a gente tem esse medo, né? Eu falei, gente, como é que eu vou fazer agora? Tá todo mundo sabendo já, né? Tá tudo marcado, tudo combinado. Como é que eu vou colocar lá? Não vai ter hoje mais, né? Falei, não, eu vou dar um jeito. E falei, não, sou perseverante, né? Tá dando errado, mas eu vou fazer dar certo. Mas eu fiquei com dor na barriga, aquela dorzinha, sabe? Aquela golinha assim fininha, conversando comigo. Comecei a dar um suorzinho. Perfeito. Isso aí é a representação de uma reação química que acontece para a gente identificar o que está acontecendo no meio e como que a gente vai ajustar, né? Então a emoção vem no sentido de empurrar a gente para uma resposta também. Então algo que acontece no meio e uma resposta imediata que acontece dentro. É um programa de ação. Então se a gente pensar que a emoção... vou colocar uma imagem para vocês imaginarem. Tá no meio da floresta lá, no passeio, no acampamento e tudo mais... E, de repente, você vai buscar lenha para tua fogueira e encontra um leão faminto no meio do caminho. O que acontece nesse momento? Sua boca seca, você tem, assim, isso é fração de segundo, hein? Você tem, né, os movimentos, né, do intestino, da bexiga, paralisam aqueles movimentos peristálticos. Aí é o tal do fez xixi de medo ou fiz cocô na costa de medo, né? É esse o lugar. E você não tem tempo de pensar. Você não vai olhar para o leão e falar, eu acho que eu vou subir numa árvore. Não, você vai simplesmente responder aquilo, sair correndo, né, gritando, enfim. Então, esse movimento de explosão interna é um movimento de sobrevivência. É para isso que as emoções servem, para a gente sobreviver, né? Agora, hoje, é diferente, né, de quando... nós vivíamos na era das cavernas, hoje nós temos aqui como sociedade uma organização e uma ordenação das coisas. Então a emoção ela já não é mais tão intensa, tudo bem que às vezes a gente reage internamente como se nós estivéssemos lidando com um leão, né? A reação interna muitas vezes é essa. Só que como não tem assim um estímulo que a gente possa liberar essa carga de adrenalina, muitas vezes a gente compromete o nosso corpo físico com doenças, né? Então, a emoção, ela serve justamente para isso, para a gente poder entender o que acontece no meio e fazer alguma coisa com isso. Muito bem. Agora, trazendo para o nosso dia a dia aqui, vamos pensar numa situação, sei lá, do trabalho. Então, tem uma pessoa lá que ela foi grosseira comigo. Na hora eu pensei em reagir, aí eu não reagi, aí eu me deu aquela raiva, e eu não falei nada, e a pessoa falou, e aí saiu. E aí, depois daquele pico de raiva, caiu e eu fiquei triste. Muito bem. Quando eu vou para minha casa, eu vou pensando naquilo, inclusive pensando... Eu tenho certeza, tem muita gente assim, quando ela é colocada numa briga, ela geralmente congela, não consegue reagir, mas a hora que passou, a mente fica, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, porque eu não falei, porque não sei o quê. Fica criando de novo aquela discussão na mente para reagir só no campo mental, né? Na hora lá não deu para reagir. Muito bem. Então, quando essa pessoa carrega isso para casa, vai lá pensando, aí eu estou criando sentimento, que é diferente da emoção. Então, o que é o sentimento? É a racionalização, é a interpretação da emoção. Tentei entender, tentei compreender, isso é o sentimento. E aí vem outras coisas, porque emoção a gente tem algumas básicas, mas sentimento tem um montão, né? Aí vai gerar angústia, vai gerar aquela falta de ar, crise de ansiedade, crise de pânico, e aquilo você pode levar para tua casa, aquilo vai te acompanhar no teu jantar, no teu banho, no teu café da manhã, no teu sono, você vai levar para o travesseiro, aí o que acontece? Você não resolve? Não entendeu ainda? Vai ficar uma semana, um mês, 2 anos, 10 anos, doença. Né? Então, o que acontece? A gente tem aí, tendo essa compreensão de que a emoção ela é um estímulo para eu reconhecer, né? Eu falo muito, inclusive, com os meus atendidos, sobre inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, né, ela é a capacidade que eu tenho de entender primeiro as minhas emoções. Então, eu vou lá e entendo como que é essa emoção. Porque se eu tenho um chefe difícil, eu já não sei que esse chefe vai fazer aquilo de novo. E por que toda vez que ele faz,
eu tenho a mesma reação. Eu sinto a mesma coisa. Eu fico com raiva e depois eu entristeço. E isso repetidas vezes. Então, será que a gente não consegue escolher como reagir e ir testando caminhos diferentes? Para ficar um pouquinho mais claro, vamos supor que uma pessoa numa discussão, vamos supor que eu numa discussão eu vou explodir. Então eu não dou conta de ficar discutindo com você, e aí eu vou e entro num boom de descontrole. Quando eu descontrolei, o que aconteceu? Eu tenho automaticamente uma reação no meu cérebro que vai me dar um alívio. Ai, coloquei para fora, descarreguei. Literalmente o cocô no ventilador, né? Descarreguei. Aí, o que acontece com isso? O que o meu cérebro vai entender? Que todas as vezes que eu estiver numa discussão, eu preciso do quê? Eu preciso do alívio. Só que depois que eu coloco aquela descarga para fora, vem uma culpa, porque eu não queria ter feito aquilo. Quando eu fiz aquilo, eu agredi o outro e me agredi. E aí, o que eu posso treinar o meu cérebro a fazer? Lembra, no momento que você está para explodir, existe um controle? A gente não pode nem usar a palavra controle, eu acho que é domínio, né? O domínio, o autodomínio. Então, a coisa veio, respira, conta até 5, essa estratégia é ótima. E lembra da culpa que você vai sentir depois, ao invés de querer fazer essa explosão para ir para o alívio. Então, percebe que junto com a emoção tem toda uma reação química, né? E é Sim. aí que o emocional e o mental, eles se encontram. Então, não existe saúde emocional sem saúde mental, nem saúde mental sem saúde emocional. E a gente precisa amadurecer esses dois corpos. Nas medicinas orientais, a gente não fala as emoções, a gente fala o corpo emocional. Porque é tanta coisa que é um corpo, né? E a mesma coisa, o corpo mental. E aí, quando a mente fica parada nesse diálogo interno, que fica ali, tá vendo, foi assim, fulano fez assado, não consegui isso, não... enfim. Quando a gente fica nesse diálogo interno, a gente vai passar muito tempo elaborando sobre aquilo toma um espaço, toma uma forma, toma um lugar dentro da gente, e quando você vê, você já não é mais você. Você é a própria emoção inflamada, né? Todo mundo conhece pessoas que parece que tem a nuvenzinha negra na cabeça. Não conhece? Todo mundo conhece. Então, e o que acontece com essa pessoa? Além dela ficar alimentando, né, essa emoção que vai levar ela para sentir raiva, tem o estímulo químico da raiva. A raiva, gente, é uma energia de ação, é a energia que você usa para o teu dia a dia. Não é a raiva em si, mas a energia que modela a raiva é uma energia de ação. Então, quando essa energia dá um pico, eu entro em raiva, na medicina chinesa a gente chama de agressividade, não violenta, mas uma agressividade no sentido de uma explosão de raiva. Então, se a gente usar essa energia, canalizar para outra coisa, para os mais agitados, para os mais ansiosos, a atividade física é uma bênção, né? Porque ela vai canalizar uma energia que pode explodir numa raiva, alguma coisa que ela não deseja, né? Então, o pessoal que entrou aí, boa noite a todos. Se quiserem colocar perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Que eu vou continuar falando aqui. Até ninguém perguntar nada, eu vou seguir falando. Tudo certo, Jacê? Acho que deu para entender um pouquinho da emoção, né? Mas você sabe que você falou uma coisa, eu estava pensando aqui, porque eu tenho uma amiga que ela é muito explosiva. Que a gente fala que a gente lá tem um pavio curto. Eu falo, você não tem nem pavio. Sabe aquela pessoa assim, eu falo que ela, eu falo para ela, você não pensa, passa direto a informação, sabe? Eu acho que é bem isso daí, eu acho que essa adrenalina, essa emoção dela deve ser aquela bem forte, que ela não consegue controlar, né? Quando ela vê, ela falou, aí depois na maioria, até eu mesma, eu sou uma pessoa mais pra tranquila, né? Mas até eu mesma, às vezes eu falo, putz, eu não podia ter falado, não podia ter esperado. Então, hoje, eu sou uma pessoa que, na maioria das vezes, eu tento esperar para o dia seguinte, né? Eu tento amadurecer, eu sou uma pessoa que eu penso muito. Para eu tomar uma atitude, eu já demorei para tomar uma atitude anos. 3 anos, é o que você falou, sofrendo com essa coisa, me fazendo mal, né? E eu não tinha coragem de tomar atitude, demorei 3 anos. Mas também, assim, quando eu tomei,
Pronto. Eu sou assim, eu demoro, mas quando eu tomo, eu tomo. Eu não consigo muito ficar voltando atrás, sabe? Uhum. Então, por isso que eu demoro muito para não me arrepender. Mas quando você falou dessa adrenalina, dessa energia, né, que a gente tem no momento da raiva, no momento do susto, é verdade isso mesmo, né? Porque a gente perde o controle se a gente não tomar cuidado, né? Quando a gente vê, a gente já fez, é como se a gente dormisse, apagasse e voltasse de novo. E aí o que não podia ser feito já foi feito, e aí você tem que correr atrás para tentar, sei lá, mudar aquela situação, tudo aquilo que você falou, que você fez. Faz todo Sim. sentido. Cintia, eu tô adorando, a gente podia ficar aqui até amanhã batendo papo, eu tô amando. Que bom, fico feliz, mas não chegamos nem na metade ainda, que agora a gente vai entender a parte mental. Tá. Então, todo mundo conhece, né, as pessoas que são mais raivosas, e hoje a gente tem uma tendência de ter pessoas mais raivosas na sociedade. A gente pode até dividir em dois grupos, dos passivos, e olha só, tem gente que me fala assim, você fala muito em ser pacífica, né, ou pacífico, então, mas é diferente, ser pacífico é diferente de ser passivo. Se eu sou passiva, eu abro mão, não faço nada. E pronto, não tem movimento. Estou congelada numa zona de conforto, que ali eu não me comprometo com nada, nem com a minha cura, nem com o meu bem-estar, nem com o bem-estar do outro, nem com o bem-estar do meio. Então, passivo é uma coisa, pacífico é outra. Quando você é pacífica, você pode, sim, eu vou olhar todas as janelas dessa situação, vou elaborar, vou pensar como agir, mas eu tenho um compromisso comigo que é da ação, que é o que você fez. Mesmo demorando os 3 anos, você foi lá e agiu, né? Tomou a sua decisão. Eu tenho Sim, certeza que depois que você tomou a sua decisão, você renovou o contrato de paz com a sua alma, não foi? sim, Então, assim, quando a gente tem esse pico, né? Hoje eu acho que as pessoas elas explodem muito porque elas retêm muita energia, né? E acabam não canalizando da maneira correta e nem para o canal correto. Então, hoje a gente tem aí pessoas obesas, né? A gente tem pessoas estressadas. O que é estresse, né? Uma repetição de um padrão no limite, usou tanto que desgastou, né? Isso é um estresse. E aí, agora, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a parte mental. Por quê? Porque como a emoção tem essa reação química, a nossa mente, às vezes a gente entende que a mente, ela é o todo. Ela é aquela que comanda tudo ali na nossa vida. Negativo, a mente não é isso. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é incrível. Ele tem um potencial para qualquer coisa que a gente quiser aprender, realizar. Ele vai nos ajudar, vai nos direcionar para esse lugar. Então, assim, a mente, ela vai ajudar a gente a ordenar algumas ideias e algumas coisas a serem realizadas até chegar onde a gente deseja. Eu costumo dizer para as pessoas que a mente, ela é como um Waze, ela é um robô, um computador de bordo. Se você entrar no seu carro, ligar o Waze, todo mundo sabe, o Waze é maravilhoso. Depois que inventaram o Waze, nunca mais a gente andou com aqueles mapas amarelos enormes no nosso carro, não é? Estou entregando a minha idade aqui, mas eu já fiz isso. E hoje, verdade. se te derem um mapa desse, você não sabe nem usar mais, né? Porque você perdeu o caminho cerebral que fazia você entender o mapa. Então, hoje é capaz da gente abrir o mapa e não entender nada. Falar, meu Deus, eu nem sabia que São Paulo era tão grande. Né? Então, o Waze, ele faz isso. Só que, se você não colocar caminho, se você não colocar o destino, o Waze não vai sair do lugar, não é? Com a gente Verdade. acontece exatamente a mesma coisa. A gente tem que ordenar, e aí quem que ordena? A nossa consciência, é diferente da mente. A consciência, ela está num padrão, num degrau superior. Eu falo que a consciência está pertinho de Deus, da vontade divina. Deus interno, tá? A nossa centelha divina, a nossa força de ação. Então, quando a nossa consciência determinou, eu quero fazer tal coisa. Aí a nossa mente vai lá e, ok, como é que a gente vai fazer? Vamos colocar um programinha para definir um caminho. Então a mente funciona dessa forma. Agora, se cada vez que eu tenho uma emoção, eu fico repetindo aquele sentimento que começou naquela emoção, como uma resposta, né? Uma resposta interna. E a minha mente fica dando voltas ali, o que vai acontecer? Eu só estou fortalecendo
o meu papel ali de dor, de sofrimento, porque se a gente perceber, olha só, a gente sofre muito mais pela ilusão do sofrimento do que pelo fato. O fato aconteceu pontualmente, tá lá. Na linha do tempo, o fato tá ali. Mas aqui, ó, todos esses anos depois, eu tô pensando que não foi como eu gostaria, que é muito difícil, que a vida não presta. E aquele discurso todo que vai crescer, vai criar uma capa enorme de vitimismo e paralisação que vai manter a gente ali congelada. Então, assim, a vida é movimento, não adianta a gente ir contra o movimento, né? Vai acontecer um movimento na mente, vai acontecer um movimento nas emoções, vai acontecer um movimento químico, e se a gente se conhecer, porque esse é o X da questão, Jaci, é o autoconhecimento. E autoconhecimento não tem absolutamente nada a ver com, eu sei o que eu gosto de comer, ou eu sei os passeios que eu gosto de fazer. Claro que isso é importante, né? Mas o autoconhecimento é você reconhecer a sua manifestação interna, saber o que vai acontecer dentro de você quando você recebe uma crítica, saber o que vai acontecer dentro de você quando você se vê numa situação de pressão. E quando a gente sabe ao que a gente consegue corresponder bem ou não tão bem, a gente tem dois caminhos. Ou a gente se treina ou a gente evita aquela situação. Evitar em que sentido? Eu sou uma pessoa que fala assim, eu não consigo agir na pressão. Eu não gosto de me sentir pressionada. Eu sou ariana, eu tenho uma coisa com o desafio, mas não com a pressão. Então, se me apertar, eu vou falar, por que você está me apertando? Para de me apertar. Eu não gosto, né? Então, esse é o meu funcionamento interno. E quando eu percebo que, assim, tem situação e situação, eu posso escolher. Mas eu vou me colocar nessa situação, porque se eu escolher essa situação, eu já sei que vão me cobrar. Eu já sei que vão me pressionar. Então, assim, se eu aceitar, eu tenho que ter consciência e responsabilidade sobre o que eu estou aceitando. E aí, voltando para aquela questão da inteligência emocional, a inteligência emocional é assim. Eu sei lidar com a minha emoção e sei lidar com a emoção do outro. Mas, será que também vai chegar um ponto na minha vida que eu vou olhar para aquilo e vou pensar assim, mas será que compensa eu ficar sambando com as emoções só para não, sabe, para não me sentir mal e tudo mais? Aí entra uma terceira inteligência, que é a inteligência espiritual, que é o meu poder de escolher de novo, porque às vezes a gente acha, nós somos treinados para isso, né? Nós somos treinados para questões de segurança. Então, assim, isso aqui me traz segurança? Eu não vou arriscar outra coisa, não. Eu vou ficar... Né? É muito interessante, se você conversar com uma pessoa, por exemplo, que trabalha CLT, e uma pessoa que trabalha profissional liberal ou autônomo, são pensamentos completamente diferentes. Pode dar certo para os dois lados? Pode. Mas muitas vezes a pessoa que está lá, né, que está registrada e tudo mais, para você tirar essa pessoa daquele padrão e trazer para ser um autônomo, é uma guerra. Você vai contra crenças, vai gerar um monte de coisa nos pensamentos, nas emoções. Então, assim, reconhecer onde que eu sou bom nessa função, eu sou bom desta forma, começa a reconhecer as suas emoções, começa a reconhecer as suas reações internas e começa a eleger o melhor meio, né? Então, quando a gente começa a se conhecer mais profundamente, eu não me coloco numa armadilha. E por que eu falo eu não me coloco? Porque tudo que a gente vive, a gente já criou aquilo de alguma maneira. Então, por exemplo, a pessoa que fala assim, eu não sei fazer tal coisa. Não, uma coisa é, você quer fazer tal coisa? Porque se você quiser, a sua mente acolhe. Lembra, é um Waze. Ela vai acolher, ela não vai falar. Você coloca o endereço no Waze, eles vão, não, esse lugar é muito ruim, eu não vou não. Não, não vai fazer isso. Vai falar, tá, você quer ir para lá? Eu vou te levar. A mente é a mesma coisa, né? Então, quando a gente coloca um destino, quando a gente sabe para onde a gente está indo, e aí entra um terceiro problema, né? Porque para onde que a gente está indo? Né? Então, quando a gente entende, assim, eu já sei o que eu gosto, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei para onde eu vou me direcionar. Aí sim você tem uma condição de caminhar até onde você deseja com a ajuda da mente. Sem ficar tão comprometida com as emoções que você sabe que virão ao longo do processo, né? E aí é o que eu falo.
Cada vez que a gente se coloca para aprender algo novo, para fazer algo pelo outro, para conseguir algo diferente na nossa vida, a gente está saindo da zona de conforto. E só esse lugar leva a gente para a evolução. Não tem outro caminho. E até porque também, né? Você estava falando, quando você falou que a nossa vida, a gente é um Waze, meu, ficou muito mais fácil de parar e pensar, né? Porque assim, a gente escolheu o caminho, a gente vai ter que passar por essa trajetória até chegar onde a gente pensa chegar. E nesse caminho pode acontecer várias coisas, né? Nossa, pode acontecer tantas coisas boas, quanto as coisas também que a gente tá. Os imprevistos também estão aí, né? Sim. E eu acho que é aí onde a gente tem que tomar cuidado e ver quais emoções que a gente vai ter nesse caminho, né? De que forma que a gente vai lidar com os acontecimentos, né? Das coisas. As coisas boas a gente leva até fácil, nem valoriza muito, né? Mas essas emoções, vamos dizer assim, as coisas que não são tão boas, o inesperado, vamos dizer assim. É de que forma que a gente vai lidar com isso nessa trajetória? Então, mas olha só que interessante. Buda, ele fala uma coisa assim, Buda foi um dos mestres que passou aqui pela Terra, né? E ele fala assim, a dor nesse plano, ela é real, ela existe, vai acontecer. Mas o sofrimento é escolha. A gente escolhe se a gente quer ficar em sofrimento. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, você passa uma situação que a gente julga ruim, que às vezes é uma oportunidade, né? Eu costumo brincar quando acontece algo que a gente não gosta, né? Ah, fui mandada embora, o meu namorado terminou comigo, aí eu brinco assim, calma, amiga, até o pé na bunda leva a gente pra frente, né? Por quê? Porque é uma oportunidade. Claro que a gente vai respeitar o luto da situação, vai recolher, vai reordenar as coisas, respirar, tomar fôlego e sair para a vida de novo. Porque a vida é movimento. Olha para a natureza não para. A natureza é um ciclo infinito de movimento. Nada na natureza está parado. O que está parado já morreu. Então, nós somos parte integrante dessa natureza e sim, nós precisamos aceitar que a vida é movimento. A gente adora, né? Como a gente gosta de uma coisinha chamada estabilidade. Eu vou contar para vocês aqui que a estabilidade, ela é uma linha verde, reta no monitor de gente que estava na UTI. Ó, estabilidade. Então, se dentro é movimento contínuo, por que a gente quer controlar o movimento da vida? A vida vai fluir. Agora, é nossa escolha. Aconteceu uma coisa ruim aqui, eu paro e fico brigando. Tá vendo? Olha aí o que você me fez, não devia ter feito isso. E a vida tá passando. E eu tô lá parada brigando. Então, isso é uma escolha. Né? A gente pode escolher como a gente vai lidar. E conforme a gente escolhe, a gente está treinando a nossa emoção para um caminho melhor. Né? Sentir raiva, vou sentir a vida inteira. Sentir tristeza, claro, a vida inteira. Agora, assim, se a gente for olhar, as emoções são maravilhosas, porque a raiva eu posso usar uma energia de ação. Mulherada, presta atenção. Pega um dia que você está com raiva, vai limpar a tua casa. Não estou sendo machista, hein? Pelo amor de Deus. Vai limpar a tua casa, você vai ver que você vai limpar a janela com um cantinho com cotonete. E vai ficar impecável. No fim do dia você vai estar feliz, casa limpa e descarregada. Ou então vai para uma aula de crossfit, entende? Usa essa energia para alguma coisa. Faça alguma coisa com essa energia. A tristeza. E quando a gente está triste, que não tem energia para nada? Ótimo, recolhe. Escuta uma musiquinha, deu vontade de chorar, libera, deixa isso passar e introspecta, porque a tristeza serve para a gente introspectar, para a gente refletir sobre o que aconteceu, elaborar situações. Né? Então, quando a gente começa a perceber que as emoções só nos ajudam, a gente pode usar elas a nosso favor. Na medicina oriental, quando você olha para as lutas, né, me foge o nome agora, mas quando você olha lá o pessoal que pratica lá o Kung Fu, né, aquelas lutas, as artes marciais, o que é ensinado muito nas artes marciais? Usar a energia do oponente a seu favor. Quando ele vem com o soco, você pega aquela energia e usa para você, né, vencendo aquela situação. A mesma ideia a gente tem que levar para a vida. Porque se a gente vem alguma coisa que eu acho que é ruim, nada é ruim, mas a gente acha que é.
Então, é como eu fazer força, às vezes, contra uma energia que eu não dou conta de sustentar. Deixa, só solta, deixa, a energia vai passar por você. E aí você vai perceber que, ok, veio a raiva, veio a tristeza, veio o sofrimento, passou, tô bem. Agora eu vou usar isso para ir para um lugar, uma situação melhor. Pode perguntar para todo mundo que você conhece, alguém que passou uma situação que considerou muito ruim. Com certeza, logo na sequência, vem uma oportunidade para aqueles que aceitaram a situação, logo na sequência vem uma oportunidade para que ela coloque mais ainda do que ela trouxe, mais da potência humana, mais das capacidades, uma outra oportunidade, que é um degrau acima, é a nossa subida aqui, né, evolutiva. Então, tudo depende da forma com que a gente olha, e a forma com que a gente olha é só a maneira com que eu vou interpretar a vida. Então, a gente pode interpretar diferente? Pode. Se eu assistir uma aula e você assistir uma aula, se eu perguntar para 100 pessoas de dentro de uma sala de aula o que cada um entendeu, cada um vai dar um recorte diferente, uma perspectiva diferente. Sim. E por que não integrar tudo isso? Né? Porque aqui é isso, a humanidade é uma engrenagem enorme, cada uma pecinha, fazendo dos seus dons, das suas capacidades, né, da sua potencialidade. O que eu faço, tem um monte de gente que faz, mas cada um tem o seu brilho, cada um tem a sua forma. Afinal, nós somos aqui 7 bilhões de pessoas no planeta e a cada uma tem uma digital diferente, uma íris diferente. Agora me explica, se nós somos iguais em essência, diferentes, né, nas manifestações, por que não aprender com uma situação ao invés de ficar julgando? Né? Então, é tanta coisa, né, Jaci, que eu estou misturando todos os assuntos aqui, mas se ficou muito bagunçado, você não, tá ótimo. Eu acho que você está trazendo uma clareza. Eu estou aqui passada. Porque, assim, você está trazendo uma perspectiva de olhar as coisas, de aceitar as coisas de uma forma muito legal, sabe? Assim, muito... E, assim, uma fala fácil, um jeito fácil de falar, de explicar, sabe? E as coisas vão se encaixando. E quando eu falei para você há um tempo atrás que eu tomei uma decisão, demorei 3 anos, né? E aí quando você falou que depois vem essa recompensa, e veio a recompensa em seguida, né? Eu tinha medo da perda, e aí depois os caminhos foram se abrindo, as coisas foram aparecendo, e hoje eu estou aqui, né? E aí eu olho para trás e falo, nossa, mas por que eu não decidi isso antes? Mas enfim, eu precisei desse tempo para aprender, né? Sofri, mas foi a escolha que eu fiz, né, para passar por esse momento. Eu acho que a gente tem que ter isso, né? Quando a gente passa por alguma situação que a gente sofre, esse sofrimento ele sempre vai ficar como um aprendizado. Que a próxima vez, espero que não, mas se você tiver que passar, você já vai ter mais cuidado. Você vai falar, não preciso demorar tanto tempo para tomar uma decisão. Entendeu? E isso, para mim, você falou uma verdade aí. Né? Depende muito da situação, depende se envolve outras pessoas, depende sim. Né, qual que vai ser o melhor momento, porque vamos supor, quando uma decisão é uma separação, de um casal, tem muita coisa envolvida, tem uma história envolvida, né, tem os motivos que levam a esse término, e tem também o nosso reconhecimento do tempo que aquela relação precisava acontecer. Né? Então, assim, eu falo muitas vezes, a gente muda, né? Vamos mudando ciclos, vamos amadurecendo. A medicina indiana, né? Fala muito sobre a cada 7 anos a gente vai evoluindo um patamar, né? Cada 7 anos, então é como se a gente subisse um degrau na nossa escala evolutiva. E quando a gente começa a perceber o mundo de uma outra forma, então imagina assim, um casal, quando que ele vai se encontrar? Ele vai se encontrar quando ele estiver no mesmo degrau. Mesma energia, mesma ressonância, mesmos pensamentos e tudo mais. Quando você percebe que você está caminhando aqui, eu estou buscando outras coisas, autoconhecimento, espiritualidade, eu sou melhor porque eu faço isso e o outro não faz? Não, de jeito nenhum, cada um no seu tempo. Mas vamos supor que, de repente, onde você está, já não conversa mais com quem está ali com você. Vocês não se encontram mais. Começa uma sucessão de desencontros. E aí, manter uma situação dessa é sofrimento.
Então, quando ambos reconhecem, dá para fazer com maturidade, apesar de a maioria não fazer, mas dá para reconhecer e simplesmente desconectar. Então, depende muito de quem está ali com você, qual é a situação, né? Eu dou o exemplo do casamento, mas pode ser uma sociedade, pode ser uma amizade, pode ser... Porque de tempos em tempos a gente não recicla tudo, a vida é movimento, né? Então, Sim. A gente vai mudando, a gente vai encontrando pessoas que ressoam, né, mais parecidas e tudo mais. E aí, então, vamos voltar lá, porque agora já veio os outros assuntos também, né? Mas voltando lá para a parte mental, então, só para pensar, né, gente? Quando a gente está, então, num movimento de... que a gente entendeu que ficou um nó. Olha só que interessante, eu falo que a parte emocional, ela está mais aqui para o sentir, né, no chakra cardíaco. E a parte mental, a gente entende isso como o nosso cérebro. Então, quando um não conversa com o outro, ou quando a minha razão quer ter mais força, ou quando a minha emoção está tendo mais força, eu falo que aí a gente tem um nó, porque aqui tem que ser uma energia fluida. É por isso a acupuntura na medicina oriental, é por isso, né, todo o trabalho que a medicina oriental faz é corporal também, para a gente desatar os nós, né? Então eu falo que o nó ele fica aqui, ó, aquele bolo na garganta. Então prestem atenção nisso também, muitos problemas de garganta, de laringe, de faringe, problemas de tireoide, tudo isso vem porque parece que tem uma corda esticada aqui e eu tenho um nó bem no meio da minha garganta. Então, quando a gente entende um pouquinho melhor das emoções, entende um pouquinho melhor dos nossos pensamentos, da nossa atividade mental, a gente começa a desatar o nó que tem no meio do caminho. A gente começa o que acontece nessa região, né? Para quem entende um pouquinho de chakras, aqui o chakra laríngeo fica em cima da glândula tireoide. O chakra nada mais é do que uma energia que cobre a glândula, tá? Antigamente, quando não sabia-se das glândulas, falava-se de chakras. Então, o chakra laríngeo, ele está relacionado ao que a gente acredita. E aquilo que eu acredito, eu coloco no mundo. Agora, se eu tiver dificuldade de me compreender, eu acredito no quê? Não acredito. Né? Eu comprometo a minha emoção, eu comprometo a minha racionalização. Então, a gente tem essa potência de mente, de emoção, justamente para nos ajudar a lidar com o meio. Ô, Jaci, eu estou vendo um comentário aqui, ó, vou aproveitar, porque eu passei por alguns, mas tem um aqui, alguém falou, Cíntia, faz o que com a culpa que você disse que vem depois da explosão? Eu não me sinto culpada, não. Então, vamos ver. Então, tem isso também, né, gente? Olha só. Geralmente, quando você tem uma crise que você explode, primeiro a gente tem que entender assim, o que está causando essa explosão? O que te motiva a explodir? Porque se você só consegue ser ouvida quando você explode, aí nós temos um outro problema. Tá? Então, assim, de repente, você tenta de um... Agora observa se é seu caso, tá? Tenta de um jeito, tenta de outro, não deu, até o momento que não dá mais, eu preciso gritar para ser ouvida, né? Então, se é esse o caso, você não vai se sentir culpada, porque você está fazendo força para ter a atenção do outro. Agora, se isso for uma relação, preste atenção, porque se você precisa gritar para ser ouvida, essa relação, ela não está equilibrada. Né? Uma relação saudável é uma relação onde ambos se escutam e tentam se entender, porque independente de como é a relação, ou se tem pensamentos diferentes, a gente precisa manter o respeito, né? Então, quando ela traz esse comentário, né, eu entendo que ela tem que pesquisar o que leva ela a esse pico de explosão, né? Então, há motivos e motivos, mas a explosão é sempre uma explosão, e ela parece ter um alívio, mas, na verdade, a gente acaba deixando de aproveitar ou de entender que existem outras formas de reagir a ele, né? Porque quando eu quero estancar esse processo, eu entendo que ele está me agredindo. Agora, se eu entendo que isso não está me agredindo, eu tenho que ver por que eu estou fazendo esse movimento. Então, essa análise ela é muito individual, tá? Eu não sei quem perguntou, mas, enfim, está respondido. E se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, né? Bom, e aí, daqui a pouquinho já são 15 para 7, né? Você pediu para a gente ficar de olho no horário, que se deixar eu falo muito. E, gente, depois colocar
Eu não sei como faz isso, que eu já sei porque eu sou bem ruinzinha de tecnologia, mas o meu Instagram é terapeuta Cíntia Bedin, terapeuta underline, Cíntia underline Bedin. O meu canal no YouTube é Eu Sou, deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Eu sou, aí tem um tracinho aqui, opa, R não, é eu. Eu sou o caminho da consciência. E aí, gente, esse eu sou, ele significa a potência do nosso ser, é a integração com o todo. Caminho da consciência. Lá tem vídeos de meditações, tem vídeos explicativos. E aí, o que vocês podem fazer? Usar alguns exercícios, né? Porque daí eu falei tudo isso e como é que a gente começa a corrigir? Então, assim, gente, o melhor caminho é você saber o que você sente. Para você saber o que você sente, você tem que se observar um pouquinho. Então, vamos fazer assim um combinado? Vocês podem pegar lá uns 3, 4 minutinhos do seu dia, simplesmente, pode ser na hora que você acorda. Então, acordei, respira e observa como eu estou hoje, né? O que eu estou sentindo aqui? Eu acordei com um pouquinho de dor no pescoço, acordei irritada por uma coisa que aconteceu ontem. Respira e zera o teu dia. Começa ali o seu dia com tudo bonitinho, tudo zeradinho ali, todo, né? Todo o teu campo emocional, todo o teu campo mental. Tudo bem, você tem suas tarefas. Na hora da centralização, só respira e se coloca assim em estado de presença. O que a gente precisa hoje é estar em presença. Por quê? Porque a nossa mente fica muito no passado ou muito no futuro. Então, a gente fica em todos os lugares, menos no agora. Então, se colocou ali 3 minutinhos, respirando, e pode repetir. Me coloco em estado de presença para o meu dia, para que eu consiga, né, lidar com tudo que vier de uma forma harmônica comigo. Porque quando eu reajo mal ao meio, eu me agrido. Né? Então, se coloca em estado de presença. Tem meditações guiadas no canal que vocês podem fazer. E aí, fez esse movimento, você vai começar a observar. Faz um contratinho com você assim, ó. Esse estado é o estado que eu quero levar para o meu dia. E aí, um combinado consigo mesmo, qualquer coisa que acontecer que me tirar desse estado, eu vou voltar rapidamente para o estado onde eu gostaria de estar. Onde eu quero estar. Lembra que eu falei que a mente, ela é um robô, computador de bordo? Então, se você dá um comando para sua mente, ela vai te obedecer. Eu quero voltar agora para aquele estado onde eu estava. Né? Aconteceu alguma coisa, me tirou do caminho, eu quero voltar. Claro, né, gente? Às vezes pode acontecer uma coisa grande que você vai ficar assim com aquela sensação de susto. Bati o carro. Né? Tudo bem, que bom, tem carro para bater, depois a gente arruma. Mas na hora ali vai te dar a sensação do susto, né? Vai te dar aquela... A gente fica aflita com a situação e tal, mas vai passar. Então, qual que é o exercício? Deixa que pare. Deixa, solta, deixa que passe. Vai incomodar um pouco, vou me sentir chateada, vai gerar frustração? Sim. Mas eu costumo dizer, a vida, ela traz um monte de símbolo para a gente entender algumas coisas. Então, será que se eu olhar assim, poxa, eu bati o carro, me atrasei do trabalho e tudo mais, ou então nem consegui ir para a empresa hoje, tem tanta coisa para fazer, mas será que isso, essa paralisação que te fizeram no meio do caminho, não foi um livramento? Não foi alguma coisa que vem para impedir algo maior? Então, quando a gente começa a observar as possibilidades, a gente também fica num lugar mais confortável com a gente, porque assim, a gente tem o hábito de se punir muito, de se julgar muito, né? A gente não tem o hábito de se acolher. Outro dia, no grupo meditativo, eu disse assim, se você estiver ali com uma criança que está aprendendo a andar, e essa criança cair algumas vezes, a gente vai achar bonitinho, a gente vai dar risada, a gente vai ajudar essa criança a ficar em pé, não é? E com a gente, quando acontece alguma coisa assim? Por que a gente se culpa tanto? Por que a gente não consegue dar risada da situação, se acolher e falar, vamos de novo, vai, você errou, agora vai dar certo, vamos lá, vamos tentar de novo. Né? Então a gente tem muito essa dificuldade desse autoacolhimento, dessa autocompaixão e desse autoamor. Né? E eu falo muito do Mestre Jesus também. Outro dia eu disse, Jesus ele fala algo como, amai ao próximo como a ti mesmo. Tudo bem, às vezes a gente até treina amar ao próximo, mas como é o ti mesmo? Né? Porque assim, se eu não sei o que é autoamor, como eu vou amar o outro?
como eu vou compartilhar isso com outras pessoas? Então, o caminho inicial é o autoconhecimento, é se conhecer, se reconhecer, saber aquilo que é saudável para você, pode não ser para outra pessoa, mas respeite quando aquilo é saudável para você e ir trabalhando esses aspectos para que a gente tenha aí uma emoção que quando eu começar a racionalizar naquilo que vai virar um sentimento, eu consiga compreender o que está startando no meio, o que eu também estou colocando no meio, que o meio está reagindo assim comigo. O que será que eu preciso quebrar em mim, remodelar, refazer, recriar, né? Olhar de novo. Então, a ideia é essa, a ideia principal é esse autoconhecimento. E tem várias formas, gente. A internet está cheia de coisas, de exercícios. Mas depois vocês entrem lá no canal, deem uma olhadinha. Tem o meu Instagram também, que tem vídeos mais curtinhos, né? E eu sou nova aqui de Instagram, de YouTube, mas estou chegando. E aí a gente vai deixando, né, algumas coisas e querendo também compartilhar, podem me enviar em direct, fiquem à vontade, perguntas, sugestões, né? Eu acho que a ideia é compor sempre, né, Jaci? Sim. Nossa, Cíntia, eu ficaria aqui mais umas, sei lá quantas horas conversando com você, porque você fala de uma forma tão fácil, de uma maneira tão fácil de entender as coisas, que, assim, você está falando e as coisinhas estão, sabe quando parece que as pecinhas vão se encaixando? E realmente você consegue ver de uma outra forma, né? Eu quero agradecer demais, né, por você ter aceito o convite. Eu quero agradecer a Teca, né, que foi através dela que eu cheguei em você. A gente conversando, mandando um bom dia uma para outra, e eu fiz um comentário e ela falou de você, e eu falei, ai, será que ela toparia? Lógico que ela topa, né? E estou muito feliz, eu estou muito grata, porque eu falo que tem pessoas que chegam Eu acho que tudo é um reencontro, mas tem pessoas que eu acho que realmente é reencontro na minha vida, e eu tenho plena certeza que você é um grande reencontro na minha vida, viu? E a gente vai se encontrar, vamos fazer muita live ainda, vamos bater muito papo, vamos falar de vários assuntos, né, para ajudar as pessoas. Então, que Jesus te abençoe, te ilumine, que você permaneça nesse caminho do bem, fazendo o bem para tantas pessoas. Tá bom, gente? A Ana Lúcia escreveu que a Cíntia é maravilhosa, mas ela é suspeita, viu? Os meus clientes são todos suspeitos. Mas é verdade, viu, Jaci? A gente aqui pelo caminho se reencontra, e quando a gente se reencontra, a gente pode, né, aumentar essa corrente do bem. Então, só gratidão e vamos junto para mais conversas aí. Eu sei que a gente tem essa e trocando, as trocas são sempre muito ricas, né? Agora eu vou te chamar sempre. Eu vou, Cíntia, vamos marcar, a gente vai bater um papo falando, porque eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu acho que quando você consegue, né, levar uma palavra para uma pessoa, porque assim, você não consegue mensurar quantas pessoas nessa tarde, né, nessa noite você conseguiu ajudar, né? A mim mesma, assim, de várias coisas que você falou. Olha, Jaci, eu sou grata, muito grata a Deus, ao universo. Eu cheguei na terapia por uma dor, aos meus 17 anos, né? Então eu falo que todos que entram no meu consultório, eles entram por dor. Ninguém chega aqui porque veio porque eu sou legalzinha, é sempre por dor, né? Então, e aí eu conheço pessoas tão maravilhosas, histórias incríveis, histórias de superação todos os dias, que eu posso te falar. Nossa, como eu sou agradecida, um pouquinho dessas histórias são minhas também. E essa cura que acontece no outro também é minha. E eu fico assim maravilhada e muito feliz de saber que eu tô onde eu vim executar, eu estou no meu propósito. Né? Então, a minha ideia é que as pessoas saibam sobre isso, sobre o propósito delas, que elas possam chegar onde elas realmente desejam, porque sim, se elas disserem sim para a vida, elas chegam lá.